Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Bom dia, eu sou Paulo Ismael, levanta você de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, devocional.com, com o propósito de levar uma palavra de exortação, edificação e de consolo. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e abençoar também a sua palavra neste dia. Você que vai entrando na sala, vai dando um bom dia. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Hoje estaremos entrevistando a irmã Rosângela. Desperta Brasil. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Tivemos ontem o nosso discipulado.com, estudando a 5ª lição do Leite e aprendendo sobre oração. Desperta Brasil, Ok, já vamos chamar a Rosângela. E ontem era para entrevistá-la, né? Mas não deu certo, tivemos alguns probleminhas técnicos. Mas hoje a coisa vai dar certo, Deus assim o permitindo. Então, bom dia, Vitor, seja bem-vindo. Camila, bom dia. Quem mais for entrar na sala, vai dando um bom dia para nós, para podermos retribuir esse bom dia, ok? Então, não vamos esquecer, eu tinha marcado com vocês, para sexta-feira agora, nós teríamos a nossa entrevista.com com o pastor Jader. Porém, a sexta-feira vai ser a conferência das Beles Saudáveis, ok? Então, sexta-feira às 20 horas, a irmã Maísa, né, com as Beles Saudáveis, estará apresentando a conferência, será online, pelo site Beles Saudáveis. Eu já peço que você se inscreva nesse site, ok? Beles Saudáveis. Para sexta-feira, e nós estaremos retransmitindo na nossa página, né, essa programação das Beles Saudáveis. Então, a entrevista com o pastor Jader será para a próxima sexta-feira, ok? Então, esteja orando para que tudo dê certo, tá? Então, sexta-feira agora, excepcionalmente, não haverá a nossa entrevista, pois estaremos retransmitindo a conferência das Beles Saudáveis, que será na sexta-feira, às 20 horas, também no sábado, às 9 horas da manhã, e também no sábado, me parece que às 20 horas da noite, ok? Então, serão 3 palestras das Beles Saudáveis. E se inscreva já no site das Beles Saudáveis no YouTube, será transmitido direto pelo YouTube, e eu tentarei também retransmitir pelo Facebook, ok? Então, esteja orando para que tudo dê certo. O som está chegando bem aí, dá um alô, dá um positivo. Quem está na sala, dá um joinha aí, se está tudo certo. O som, está tudo bem? Então, nós estaremos orando nesse momento, pedindo a direção de Deus, a graça do Senhor. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e vamos falar com Deus. Pai, nós queremos, nesse dia, agradecer ao Senhor por mais uma manhã, agradecer pela noite, pelo bom despertar, e pedir a Tua direção, a Tua orientação, que o Senhor esteja conduzindo nossos passos hoje, a Deus, e nos ajudando a sermos bênção por onde quer que nós estivermos. Abençoa a nossa entrevista, que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. É a oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ok, então o Vitor já falou que o som está bom, a dona Maísa também está assistindo. Bom dia, amor. Que Deus te abençoe, tá certo?
Ok, então vamos chamar a Rosângela, né? Eu creio que ela está um pouco ansiosa e querendo participar dessa entrevista, e vai ser um tempo muito precioso, ok? Então vamos lá. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Não. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria poder entrevistar você, é uma alegria poder falar com você, conhecê-la, né? Não a conheço pessoalmente, mas desde quase o começo dos nossos devocionais, desse desafio que Deus tem colocado no nosso coração, você tem sido uma ouvinte, né, assídua, todos os dias ali participando, dando o seu bom dia, e eu deixo aqui a minha gratidão, tá, por você, pela sua participação. Então, é muito bom. Tá? E é bom falar com você hoje, né? Tenho visto algumas fotos sua, do esposo, da família, pelo Facebook, e uma linda família. Eu gostaria, então, que você se apresentasse. Quem é a Rosângela, ok? O seu nome, a sua idade, apresentar um pouco a sua família. Mas antes disso, deixa eu mandar um abraço para os nossos aniversariantes, pelo menos aqueles que estão arrolados no meu Facebook. Todos os dias eu faço isso, né? Então, quero mandar um abraço para a Lília Soares, que está fazendo aniversário hoje. Um forte abraço, Lília. Também a Gabriele Ribeiro, que está fazendo aniversário. Um forte abraço. E também a Ivana Oliveira, tá? Essas 3 pessoas hoje fazem aniversário, ficam um ano mais velha. Que Deus possa abençoar, prolongar os seus dias com paz, com saúde e força, e que vocês possam andar dentro da vontade perfeita do Senhor. Forte abraço a você que está fazendo aniversário, a esses que estão arrolados no meu Facebook e também aos demais, né? Normalmente a gente vê ali várias pessoas anunciando, dando parabéns aos filhos, ao esposo, à esposa. Então, que Deus abençoe você por mais um ano de vida, ok? Então vamos lá, Rosângela. Quem é a Rosângela? Serva de Cristo, irmã, né, na fé. Já dei bom dia, já. Tenho 56 anos, 5 filhos, acho que 7 netos já, uma família bem grande. Mas nós estamos na Igreja Batista Independente de Jardinópolis. Uhum. E qual o nome do seu esposo? Aparecido Osmar. Já são casados há quanto tempo? 42 anos, 41 anos. 40, então você casou nova, casou com 16 anos. 15. 15 anos? Eita! Ele pegou para criar? Disseram para ele. As pessoas sempre falam, brincam com esse negócio. É mais ou menos igual eu e minha esposa também, a Maísa, né? Quando nos casamos, ela tinha 17 anos. Então, eu falo que ela foi deixar a mamadeira comigo, né? Então... Na verdade, ela já passou mais tempo comigo do que com os pais dela. De fato, né? De fato. Então, e 5 filhos? 5. Como é que é? 3 homens, 2 mulheres? Ou... 2 homens e 3 meninas. 3. Ao contrário do meu. Também tenho 5, só que são 3 homens e 2 meninas. Né? Então, que bom. É bom ter filhos, né? Eu acredito que naquela época também você não tinha televisão, né? E aí... Muitas vezes... começa novo. Não tinha o que fazer, aí vou fazer o quê? Vou fazer mais um filho, né? Ocupar o tempo. Né? Mas e ocupa muito tempo. Família é uma bênção, família é uma bênção. 7 netos já. Agora, a Rosângela nasceu onde? Quantos irmãos? Como eram seus pais? Eu sou nascida daqui de Jardinópolis mesmo. E tenho 7 irmãos. 7 irmãos. Graças a Deus, meus pais ainda estão vivos, né?
aparece nas comunhões, nas festinhas, eu tenho eles comigo, graças Que a Deus. legal. Qual que é o nome deles? A minha mãe é Maria Luísa e meu pai é Gilberto. Certo. E fala um pouco como é que foi a sua infância. Bagunçou Ah, bastante? Foi uma infância gostosa, tranquila? foi muito gostosa, como que foi É. bom. Eram outros Aham. tempos, né? A gente saía de casa de manhã e fazia farra no quarteirão, as criançadas estavam todas juntas. Aí sim, naquele tempo não tinha televisão, não tinha celular, então era bastante saudável, né? Vou Uhum. dizer que ainda que não é saudável agora, mas está muito diferente, É muito muito diferente, né? diferente. Uhum. As crianças não podem quase nem ficar na rua, né? A gente tem Uhum. muita preocupação com os filhos, mas a minha infância foi muito divertida. Eu era É. muito arteira mesmo, eu era muito moleca. É aquela época que brincava na rua, né? A menina com 10 anos, 12 anos ainda brincava de boneca De fato, e tinha aquela interação infantil, né? E tinha, bem diferente de hoje, bem diferente de hoje. Agora, muito. você casou com 15 anos, então pelo jeito foi o primeiro namorado? Ou já namorou uns Foi. dois, três? Hã? Não, não, era só a gente, os meninos levavam a gente da escola para casa, conversávamos muito, mas esse foi meu primeiro namorado. É, Primeiro que foi em casa, falou com o pai, a mãe, foi o primeiro. é. E seu esposo é quantos anos? Sua idade, mais novo, mais velho? Não, ele tem 7 anos mais velho que eu. 7 anos, já Sete está anos com e alguns meses. 64 já. Isso. Tá certo. Pelo jeito ele tá do lado aí. Aham. Ah, você deu uma olhadinha assim. Ele está do outro lado da... Ele tá fiscalizando. Tá, Hã? tá Tá fiscalizando. dizendo, veja lá o que você vai falar. Então, Tá certo. E como é que é? Você veio de uma igreja, de uma família cristã? Não? Como que foi? então, eu tive ensinamentos cristãos, né? Aham, A minha mãe não era nem evangélica, nem católica, não era praticante, mas visitava aham, igrejas. Meu pai certo. católico, mas também não era praticante, né? Mas Aham, a minha bisavó foi a primeira a me levar numa igreja cristã. Então, eu posso dizer que lá nos meus 9 anos, eu já tinha conhecimento desse Deus, sabia que existia um Deus, da bondade dele e da perfeição dele, né? Então, eu tive uma infância assim. Visitei muitas igrejas, como assim, eu pulei assim da infância já para a idade adulta, né? aham, não Porque teve 15 aquele anos já período estava, de adolescência. né? Não teve aquela confusão que tem o adolescente na cabeça. Fiz as escolhas muito cedo e tive que assumir isso, né? Naquele Aham, tempo era assim, a gente assumia, casou, né, os meus filhos, meu marido, casa para cuidar. Então, eu falo que eu pulei a fase da adolescência, daquela confusão mental. Mas eu fui cedo procurando logo conhecer daquele Deus que na minha infância eu ouvi falar, né? Eu tive um pouco contato. E logo depois do meu casamento, que eu casei em 79, teve aquele estouro daquelas igrejas evangélicas que ia fazer culto nas praças, isso e aquilo. E eu fui muitas igrejas, muitas igrejas. Aí eu fui batizada numa dessas igrejas pentecostais, neo-evangélicas, né? Essas novas. Mas eu não conhecia Deus, eu não tinha tido a experiência com Cristo, né? uhum. E Deus prova a fé da gente, vai ensinando, vai acrescentando a cada dia. Chegou uma altura da minha vida que eu queria aprender como eu posso ter um Deus amigo, um Deus presente na minha vida se eu não sei muito dele. Então, a minha ansiedade naquela época era conhecer a Cristo para poder agradá-lo, né? Uhum. Então, foi quando essas igrejas já não satisfaziam, era uma coisa muito diferente. Eles são, né? Eles pregam mais, eles falam mais do inimigo do que do próprio Deus, tanto que eles têm aqueles cultos, né?
E eu estava na minha casa quando nós fomos visitados pelo pastor americano, né? Que não falava direito. Meu filho tem costume de falar que ele saiu, deixou lá a família, deixou o país, e mesmo sem falar nossa língua, ele exerceu o evangelho, né? Saiu batendo de porta em porta e ele me apresentou, né? O evangelho. Foi 85, fevereiro de 85, mais ou menos. Conferências da igreja, sempre no começo do mês de fevereiro, né? Foi quando eu conheci a Igreja Batista Independente, e a primeira mensagem me mostrou uma verdade, uma coisa que eu não conhecia, aquele despertar, aquela entrega total se deu nessa época, né? Então, nós estamos congregando na Igreja Batista. O fundador da igreja aqui foi Paul Preacher, não sei se o senhor conhece. Então, nós estamos até hoje lá. Criei todos os filhos lá. Quando eu fui para lá, eu tinha... Um instantinho só. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Algumas pessoas já estão na sala. Sim. Deixa eu pegar aqui. Então, eu já falei da Maísa, né? Maísa que está aqui na sala te assistindo. O Vitor também, né? Nós entrevistamos ele esses dias. Sim. Quem mais está aqui? O Donizete. Donizete também está aqui, né? Donizete Matias. A Analissa, minha filha, né? Também está aqui. A Marta também está aqui. Marta Marcelino, né? Bom dia, pastor e amados. Aqui a Maísa Mor. É para se inscrever no YouTube das Beles Saudáveis, tá? Então, a Maísa está dizendo para se inscrever no YouTube das Beles Saudáveis para a conferência de sexta-feira agora, tá ok? A Cíntia também está dando um bom dia. Quem mais? O Sandro também. A irmã vê muita diferença da igreja do passado para a igreja de hoje. O Sandro está fazendo uma pergunta, então espera já se a irmã vai responder. Também o Carlos Campos está aqui, né? Lá de Bebedouro, nosso filho na fé. Um forte abraço, Carlos. A Ione também está aqui, né? Prima da Maísa. Um forte abraço, Ione. Deus abençoe. Está dizendo bom dia. Quem mais? A Marli também está aqui. Um bom dia, Marli. O Carlos Campos, né? Está dizendo aqui a paz do Senhor, paz, Pastor Paulo. E a Marli também dando um bom dia. Muito bem. Então, responde essa pergunta aqui do Sandro. A irmã vê muita diferença da igreja do passado para a igreja de hoje? Sim, as igrejas, num modo geral, né? Hoje nós temos muitas denominações, eu falo níveis dos pentecostais, né? Então, é diferente, é muito diferente. De quando eu conheci a igreja, é muito diferente. E a igreja hoje, talvez seja... Eu creio que a pandemia vai ser um marco na vida de muita gente, né? Em todas as áreas. E com esse tempo que a gente ficou em casa, eu vi muitas lives, muitas igrejas, muitos irmãos. Foi um tempo muito agradável. Mas a igreja, no passado, parecia mais quente, mais fervorosa, né? O pessoal estava mais unido. Isso eu estou dizendo da nossa igreja. A igreja pentecostal é muito misturado, né? É muito... E sempre foi assim, bagunçado. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu estava lá, conhecia a palavra de Deus, conhecia a vontade de Deus. Foi de lá que eu saí buscando ter essa intimidade com Deus, né? Então, eu sei que Deus pode pegar as pessoas onde quer que ela esteja, porque Ele é Deus, Ele é perfeito, né? Eu sempre digo que lá atrás, as denominações, né, o nome de uma igreja tinha um significado, porque ela expressava a sua forma doutrinária, aquilo que ela cria. Então, nós tínhamos, por exemplo, a igreja católica, algumas igrejas pentecostais, que não eram tantas, né?
tínhamos igreja presbiteriana, batista, e tínhamos também as seitas, né, por aí. Sim. Então, quando falava de uma igreja, de uma denominação, expressava a sua forma doutrinária. Porém, hoje, a coisa se misturou demais. Hoje nós temos igrejas pentecostais que são fundamentalistas, né, mais conservadoras. Nós temos igrejas batistas que são pentecostais, algumas até piores que pentecostais. Então, assim, nós temos igrejas católicas que são renovadas, igrejas presbiterianas. Então, houve uma mistura, né? Então, hoje, assim, a denominação quase que ela perdeu o seu significado. Ela não expressa mais a sua linha doutrinária, aquilo que ela pensa. Entendeu? Então, isso trouxe muita confusão no meio evangélico, né? Então, Sim. E a igreja hoje, para todos os gostos, para todos os gostos. Agora, a irmã estava falando que o seu esposo também é convertido, converteu naquela época lá? Não. Ah, Não foi naquela época. Nós passamos um bom tempo de joelhos orando. Quando às vezes eu estava cansada, desanimada de orar, os irmãos falavam, mas você não vai pedir oração pelo Cidinho, né? Mas foi depois, ele já está 10 anos na igreja, né? Mas foram 20 anos praticamente de oração, esperando que ele chegasse. Ele visitava, ele frequentava a igreja. Eu tinha um trabalho com as crianças, né? Um trabalho de impacto, uma vez por mês, levava um monte de criança para a igreja. Ele me ajudava, ele participava. Mas ele veio a se converter. Uma vez o pastor falava assim, calma, irmã, ou vai por amor ou vai pela dor. Eu falava, pastor, eu acho que o Cidinho só vai pela dor. E, de fato, quando ele tinha sofrido um acidente, né? Ele tinha machucado a mão. Quando ele fez a decisão para Cristo, eu nem acreditei, né? Mas foi assim que ele foi para a igreja, depois de uns 20 anos de oração. Vale a pena, né? Vale a pena persistir, orar. Vale a pena persistir. Eu sei que o Senhor cuidou de mim desde lá do ventre da minha mãe, né? E ele sabia todas as coisas que eu suportaria, até onde eu iria. E realmente, meu casamento, minha família, minha casa, tudo eu devo ao Senhor. Porque ele me tratou, ele me guiou, ele me cuidou. E foram 20 anos em oração. É claro que a vida de cristão de todo mundo tem altos e baixos. Estar com Deus não é estar sem problemas, mas estar com Deus durante os problemas, né? Que é o importante na nossa vida. E hoje eu louvo a Deus, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha casa, meus filhos, meu esposo. E os filhos como estão? Então, eu tenho só uma que está melhor na igreja, mas todos eles, eu tenho plena certeza que conhecem a palavra de Deus, que eu fiz o meu papel lá atrás, quando crianças, na adolescência, estavam firmes com Cristo, chegou a idade adulta, né? E decepções da vida, eu sei que Deus não decepciona ninguém que crê, né? Mas estão afastados e hoje meus joelhos dobram-se por eles, né? Que o Senhor possa tratar com eles, que eles possam trazer um bom testemunho voltando para a casa do Senhor. Amém. Nós temos a promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Sim. Foi um dos devocionais que o pastor fez que me pegou, porque a ansiedade da gente ver os filhos da gente bem acomodados, ver com Cristo, estando bem. E o pastor falou da promessa, de repente a gente não vai ver, né? Mas o Senhor prometeu e Ele é fiel, Ele cumpre a promessa. E foi um presente da pandemia para mim, foram as lives dos irmãos em Cristo que eu vi de lá, de longe, que a gente ficou muito perto, né? E eu louvo a Deus por isso, porque eu creio na promessa dele. Amém. Eu espero na promessa dele. Amém.
Que alegria, irmã. Nós temos aqui também a Liliane, né, que está assistindo com a gente, dando aqui um bom dia também. Mas que bom, que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar o seu lar. Dá um forte abraço aí no maridão, tá ok? Que alegria poder conhecer um pouco da irmã e dar um abraço dos filhos. E não desista de orar, ok? Assim como a irmã orou e clamou a Deus por 20 anos pelo seu esposo. Então, continue orando e clamando a Deus pelos filhos, né? E eu gosto muito daquela passagem do filho pródigo, entende? Quando o filho sai de casa, ele chega para o pai e fala: dá-me as coisas que me pertencem, eu estou indo embora. E muitas vezes os filhos fazem isso também, né? Eles acham que viver longe do pai, viver longe do Senhor, eles terão uma vida melhor, né? Mas nós sabemos que, como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, né? Se a vida com Deus ela é difícil, ela tem as suas lutas, sem Deus é muito pior, porque, como diz o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, com Deus, nós passamos pelos momentos difíceis, mas nós temos a certeza e da presença dele, né? Tu estás comigo. Mas uma vida sem Deus é viver longe do Senhor, viver longe da presença do Senhor, e nós não temos onde nos agarrar, nos pegar, né? Então, muitas vezes os filhos pensam que deixar a casa dos pais irão viver melhor, né? Mas nós sabemos que não é assim. De repente, eles podem até viver um pouco melhor materialmente, podem viver um pouco melhor socialmente, porque eles não têm que dar satisfação, né? Eles não têm os pais ali para ficar pegando no pé, para ficar enchendo o saco, para dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas, uma hora ou outra, o cinto aperta, né? Como lá naquela passagem do filho pródigo. E o que me chama a atenção ali, minha irmã, é que quando o cinto apertou, né, na vida daquele rapaz lá, a lembrança que ele teve, a Bíblia fala que ele caiu em si, né? Isso. Estando lá, querendo comer a comida dos porcos, e diz, e caindo em si, ele lembrou da casa de quem? Dos pais. Do pai. Né? Ele podia ter lembrado da casa dos avós, da casa dos tios, da casa dos amigos, mas não. Ele se lembrou da casa dos pais. A referência dele era a casa do pai. Quantos trabalhadores na casa de meu pai comem melhor que eu e eu aqui, né? Passando necessidade. E aí, então, ele tem a atitude de voltar, né? Agora arrependido, verdadeiramente convertido, dizendo: irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus jornaleiros, como um dos teus empregados, né? E nós vimos lá a recepção do pai, né? O pai o abraça, beija, faz festa, coloca nele o anel, que era o símbolo da família, coloca sandálias, troca roupa. Então, é assim, minha irmã, sabe? Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele. E já, todos nós passamos por isso, sabe? Todos nós, é assim, né? Mas Deus tem a maneira dele. Alguém disse uma vez que Deus escreve torto por linha... como é que é? Deus escreve torto por linhas certas, né? Mas nós sabemos que esse ditado não é certo. Deus escreve certo por linha certa. Nós é que não entendemos o plano e o propósito de Deus. Tá? Então, que Deus te abençoe. Deus abençoe sua esposa, abençoe seus filhos, seus netos e toda a sua família. E é bom, todas as manhãs, né, poder dizer um bom dia. Bom dia, Rosângela! Tá? É muito bom. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Amém? Vamos orar? A irmã quer orar nesse momento, agradecendo a Deus? Quer deixar algumas últimas palavras? Bem, eu quero agradecer a oportunidade da gente estar testificando, falando da obra do Senhor nas nossas vidas, né? Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos. Deus seja com todos nós, né?
Oremos. Santo Eterno Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez eu agradeço, Senhor, a sua bondade, a sua fidelidade para conosco, nos permitindo, Senhor, falar sempre da sua palavra. Senhor Deus, eu agradeço por esse tempo, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. E é interessante que cada entrevista nós aprendemos uma lição, né? Cada entrevista nós aprendemos uma lição. E hoje nós aprendemos que vale a pena orar pela família. Vale a pena orar. Entende? Muito. Vale a pena persistir firme. E Deus age com a sua misericórdia e sua graça. Que Deus abençoe a irmã. Um forte abraço. Um grande prazer, privilégio a poder entrevistar e conhecê-la aqui virtualmente, né? Espero um dia poder conhecê-la pessoalmente, lhe dar um abraço e que Deus abençoe ricamente, tá? Um forte abraço, até amanhã, se Deus permitir, tá? Até amanhã. Muito bem, irmãos, então nós entrevistamos hoje a irmã Rosângela, um tempo muito precioso e pudemos conhecer um pouco sobre a vida dela. A semana que vem estaremos entrevistando o pastor Albertino. O pastor Albertino, ele é lá de Moçambique, pregando a palavra do Senhor, e nós estamos aprendendo um pouco sobre ele. Essa semana estarei postando algumas fotos do seu ministério lá, tá? Da forma como ele realiza os cultos. Tá? Um forte abraço, que Deus nos abençoe, e aprendemos hoje, não desista de orar, não desista de clamar a Deus pela sua família, não desista, tá certo? Que Deus abençoe, até amanhã, se Deus assim o permitir.